Olá, galera, passando aqui para atualizar vocês da situação do União e também do Interporto e do julgamento, porque o julgamento está marcado e eu vou debater aqui, falar sobre os detalhes desse caso, para você ficar por dentro e não perder nenhum detalhe aqui no SPT Esportes. Gente, antes de mais nada, se inscreve no canal, ative o sininho, vem com o SPT Esportes, vem ficar bem informado, vem ficar por dentro de todo o conteúdo do futebol tocantinense. Gente, vamos lá. Já está definido, citação do tribunal nessa última quinta-feira, dia 9 de fevereiro, citou já a União, citou a Interporto por processo pelo artigo 214, aquele que a gente falou, por questão de atletas irregulares. Eu vou tratar desse assunto aqui, vou explicar direitinho como está cada situação, mas eu quero falar um negócio seguinte. Eu fiquei muito chateado, até nem gravei mais assuntos, porque eu sofri algumas ameaças por parte de torcedores do União. Eu reitero que a diretoria conversou comigo e tal. Não foi uma conversa amistosa e tal, mas teve o respeito pelo meu trabalho, enfim, não teve problema nenhum, mas alguns torcedores do União se passaram mesmo da conta. Eu fiquei muito chateado, porque assim, a culpa não é minha da inscrição irregular. Eu só estava noticiando o fato que aconteceu. E durante a semana, para continuar o assunto, passado, eu tinha perguntado para a União, tanto para a União como o Capital, para se manifestarem sobre o caso, e as duas direções se manifestaram. Eu começo pelo Capital. O Capital disse que acompanhava o caso, inclusive falaram assim: olha, a gente você não tem acesso ao contrato, eu já expliquei, eu não tenho acesso aos contratos, mas o Capital tem, por estar dentro do sistema CBF, sabia quando que o contrato vencia, tinha todas as informações que eu não tinha, eles tinham e confirmaram, e que se o tribunal não citasse a União, eles iriam citar, porque entendiam que o União é um concorrente direto a uma vaga na semifinal, então eles iam fazer sem problema nenhum, enfim. Por isso, eu entrei em contato com a União disse que não ia se manifestar porque não tinha um caso ainda, e agora tem, né? Antes não tinha o caso. E aí acabou tendo a conversa e a direção da União acabou mostrando desconforto com a gente, pra gente ter noticiado, porque daqui a pouco o tribunal às vezes não soubesse, poderia ser uma notícia crime, que não foi, o tribunal sabia já, como a gente tinha essa informação de pessoas com trânsito no tribunal, o tribunal tinha essa informação e ia fazer a denúncia, a gente já tinha cravado aqui. Mas eu entendo a questão do União, porque querendo ou não, eu acabei colocando um erro da direção como um todo, né? Erro na inscrição dos atletas, coloquei a, a, a público. Então eu entendo, super entendo e super, tipo assim, para mim é tranquilo. Se ele dá muito bem com isso, não tenho problema nenhum com a direção do União. Enfim, e a gente. E vida que segue, né? Eu vou continuar noticiando aqui porque eu tenho compromisso com vocês. Eu não tenho compromisso com A, B, C ou D. Meu compromisso é com você que me assiste. Então, e eu tenho que trazer a informação da melhor forma possível para vocês sempre. Continuando aqui, aconteceu a citação aconteceu, foi marcado para segunda-feira, dia 13 de fevereiro, 19h30, a segunda turma disciplinar, a segunda comissão disciplinar, desculpa, do Tribunal de Justiça Esportiva do Tocantins é quem vai julgar o caso, e está citado tanto a União como o Interporto pelo artigo 214, porque é por utilização de atletas não inscritos, ou pelo menos a relação de atletas entregue lá, não tinha jogadores não inscritos. O Interporto a gente já sabia, jogou com o time todo que não caiu no bid, e o União com o vídeo que você acompanhou aqui no canal do jogador que estava lá sem a devida inscrição. Enfim, o caso vai a julgamento, é passível de 3 a 6 pontos, ou perda de 3 pontos, né, dependendo da situação, e também multa. E aí eu fui atrás de ver um outro detalhezinho, exatamente. A punição do Bela Vista, que a gente falava de 3 pontos, eu fui analisar, peguei lá a decisão do tribunal do dia 29 de novembro de 2021 e é 3 pontos mais multa de R$ 100. Ficou 6 porque os pontos conquistados na partida ficam anulados. Então, muito possivelmente, União, o tribunal que vai decidir, né? Claro, mas a gente, pelos julgados, acho que deve acontecer isso. Tanto a União quanto o Interporto devem perder os pontos, 3 pontos, mais os pontos da partida. Como o Interporto perdeu, não tem problema, não perde. O União perderia 1 ponto contra a equipe do Capital, ficaria é, com -3. Como as duas equipes têm os 3 pontos de Palmas, zeraria na tabela, então a pontuação, e os dois começariam ali uma briga para sair lá de baixo, né? Primeiro escapar do rebaixamento, depois sonhar com uma classificação. Fica um pouco difícil a situação,
mas é possível, enfim, os dois times são muito bons, né? E já caiu mais jogadores do BID, que não estava tendo problema, Interporto e a equipe do União já caiu mais jogadores do BID, então devem ter seus plantéis completos ou mais ou menos completos já na próxima rodada. Outro detalhezinho, tem mais uma pegadinha aí, porque a equipe do Interporto entrou também na citação por outro jogo, exatamente o jogo contra o Tocantins. Mas jogador escrito não, por outro artigo. É o artigo 191, que diz que do Código Disciplinar do brasileiro, né, do desporto brasileiro, que diz o seguinte: não cumprimento de regulamento da competição. E aí o Interporto não cumpriu o artigo 21 do código, do regimento da competição, né, do regulamento da competição do Campeonato Tocantinense, que é pagamento de arbitragem. Então, no jogo contra o Tocantins, o Interporto não pagou a taxa de arbitragem e tem vai ganhar punição. Não perde pontos, vai, enfim, provavelmente tem uma punição financeira de 100 a 100 mil reais, vai ter a punição só financeira, só no dinheiro, vai doer no bolso, não pagou, vai ter que pagar. Vai muito provavelmente vai ter que pagar, né, agora o tribunal, ele vai dar um prazo para pagar, e aí se não cumprir pode ter outras punições. E muito possivelmente alguns dirigentes podem ganhar suspensão aí por algum prazo para não poder mais, enfim, fazer o seu trabalho como dirigente. Então, tudo isso vai ser julgado na próxima segunda-feira. Segunda-feira, então, a gente vai ter o julgamento e provavelmente vai para. Pode ter recurso para tribunal daqui para ali. A gente vai aguardar como é que vai ser esse desdobramento aí dos casos, tanto do Interporto como do União, os dois do Interporto como do União. Certo, gente? Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem pro SPT Esportes. E aqui tu sempre vai ficar bem informado, né? Porque meu compromisso é com você, né? Meu compromisso aqui é a verdade, infelizmente é a verdade. Fico triste quando o time perde pontos. Araguaína, cidade onde eu resido, enfim, queria muito que o futebol de Araguaína fosse melhor, mas eu tenho que falar aquilo que é a realidade. Escreveu o jogador, botou o jogador sem estar inscrito. Paciência, paciência. Não é culpa minha. E o torcedor, cara, tem que entender. Vai ter que entender, porque o futebol é assim, regras é para todos. E tomara que sirva de lição. A União vem resbalando nisso já desde 2021, nessa questão de inscrição de atletas. Então, tomara que consiga agora resolver de vez e não ter mais problemas para poder crescer. Tem potencial, tem uma boa direção, consegue fazer bons times, tem uma boa torcida. Então, a União tem tudo para crescer. Tá enroscando em si mesmo, em alguma engrenagemzinha ali que não tá funcionando, mas é só ajustar que vai funcionar. Certo? Abraço, até mais. Fui!